Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar falando a segunda parte da radioatividade e vamos falar de fissão, fusão nuclear. Vou comentar alguns acidentes radioativos e acidentes radiológicos. Vou mostrar também a diferença entre um e outro e a importância de se entender um decaimento radioativo, principalmente pelos acidentes que ocorrem em algumas usinas nucleares ou também o uso de, dos elementos químicos radioativos, o uso das substâncias radioativas, né, para o nosso dia a dia. Tudo bem? Então, nossa aula hoje vai ser muito legal. Já tem uma lista de exercícios, ela já está preparada. É uma lista de exercícios discursivas. Agora nós vamos treinar as discursivas. E o gabarito depois eu vou estar postando também para vocês. Mas vai subir agora a aula de radioatividade, essa que vocês estão recebendo, e uma lista de exercício sem o gabarito. O gabarito vai subir logo após, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente vai estar comentando isso aí, ok? Então bora para a aula. Fissão nuclear. No caso de uma fissão nuclear, você já pode pegar pelo nome, né? Fissão. O que é fissão? Fissão é você quebrar, é você separar. Então, numa fissão nuclear, ocorre a quebra do núcleo. E você então vai ter uma formação de novos núcleos sucessivos. Então, essa reação é em cadeia. Quando você tem uma bomba atômica, você tem um núcleo muito grande. Então, quando ocorre a bomba é ativada e ela explode, esse núcleo maior vai formando núcleos menores. E esses núcleos menores vão liberando grande quantidade de energia. Pode ocorrer por vários tipos com vários tipos de elementos químicos, né, substâncias químicas, e pode também ocorrer com o próprio prótons, bombas de nêutrons, pode ser utilizado também. Mas, por exemplo, a bomba de Hiroshima, ela tinha polônio e tinha urânio. Então é muito comum a utilização desses elementos, né, como fonte da energia. Então as bombas nucleares são fissões nucleares. Ok? Então, e como é que se controla essa energia? Né? Então ele está igual o texto aqui embaixo. A emissão controlada de energia. Óxido de deutério. Deutério, para quem não sabe, é o hidrogênio de carga 1 e de massa 2. E também por barras de grafite. Quando teve a explosão de Chernobyl, foi usado grafite para conter a radiação. No finalzinho eu vou estar comentando com vocês. Ok? Então você tem uma imagem. Essa imagem então é da fissão nuclear. O que você tem? Você tem um núcleo, né, de urânio. E o urânio, então, ele vai sendo quebrado e vai formando núcleos menores. Esses núcleos vão diminuindo. O núcleo está sendo desintegrado. E na desintegração do núcleo, ele está liberando o nêutron. Para você ter uma ideia do que é uma energia de urânio, vamos comparar com outros tipos de energia. A energia de urânio, uma reação em cadeia envolvendo 1 kg de urânio, 235, que é o mais agressivo, produz energia maior, olha só, maior do que 2 milhões de quilos de carvão. 1 kg de urânio produz energia muito maior, olha só, muito maior do que carvão, 2 milhões de quilos de carvão. Então essa energia é muito grande, é essa bomba que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Então, o urânio é um elemento químico altamente radioativo. Na fusão nuclear, você já tem, então, agora saber, fusão é junção. Então, vai ocorrer uma fusão. Se você pegar a aula de história, por exemplo, se voltar nos anos 90, vamos dizer assim, em termos de quem conhece carro, um comentário muito rápido, ocorreu uma fusão da Ford com a Volkswagen.
Então ocorreu uma junção, aí formou a Autolatina, né? Então, saíram carros como Santana, Versailles, para quem conhece aí os carros, Logos, Verona, os carros dos anos 90. Quem não conhece é só pesquisar. Então ocorreu uma fusão da empresa. Elas se juntaram a fazer uma linha de fabricação. Demorou uns 4 anos isso aí, mas foi economicamente para o país foi até bom. Mas isso fica com a parte de geografia e história. É porque, olha só, por que eu comento isso? Porque fusão é você juntar. Então você vai ter núcleos menores, certo? Formando núcleos maiores, liberando grande quantidade de energia. Vamos dar um exemplo muito legal aqui, que é o Sol. O Sol é uma fusão. Então você tem átomos de hidrogênio que vão se ligando e formando átomos de hélio. E aí essa fusão, formando os átomos de hélio, vão liberar grande quantidade de energia. Daí o nome, né, do Sol ser hélio, por isso a teoria do heliocentrismo. Então o hélio que é formado, né, o átomo de hélio que é formado no Sol, é pela fusão dos átomos de hidrogênio. Ok? Então, e a energia é gigantesca, nem se compara com a energia da fissão das bombas atômicas. É fichinha, tá bom? Então estão com a ideia de fazer as bombas nucleares por fusão. Isso é meio complicado, tá bom? E como diz aqui a parte do texto, ó, liberam muito mais energia do que as reações de fissão, sendo necessária altas temperaturas para que ela ocorra. Então, para fazer uma bomba nuclear à base de fusão, a bomba de hidrogênio, tem que ter muito calor. Onde é que vai conseguir isso? Tudo bem? Vamos lá. Então, você tem uma foto aí, né? Na verdade, essa foto aí é da fissão. Desculpa aí, tá em cima fusão, né? Me desculpe, mas é uma fissão nuclear. Vocês corrijam, por gentileza, no slide de vocês. Uma fissão nuclear. Então, é a explosão de bomba atômica. Vamos falar um pouquinho de radiações. Então, onde é que é utilizada a radiação? As radiações, elas são utilizadas, por exemplo, o lado bom e o lado ruim, vamos dizer assim, né? O lado bom das radiações na medicina. Então, esterilizações de materiais, né, que é usado por radiações gamas, muitos aparelhos, autoclave, são utilizados por radiações gama para esterilização. Autoclave é uma forma de esterilizar materiais hospitalares, materiais cirúrgicos. Diagnóstico por imagem, para quem vai fazer medicina, uma das matérias mais fantásticas que tem que saber radioatividade, mas é maravilhoso. Então lá você vai ter o uso do raio-x, não confunda o raio-x com raio alfa, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomografias computadorizadas e densitometrias ósseas, que principalmente óssea, né? A densitometria, ela faz uma análise geral do corpo, sabendo onde é que está esse tipo de, onde é que está o determinado problema. Por exemplo, até nódulos cancerígenos ela consegue detectar. Bem, nós vamos começar a falar de alguns tipos vamos dizer, de casos famosos da radioatividade dentro da história. Então é muito legal vocês estarem prestando atenção no que eu vou falar agora, porque eu fiz uma indicação de alguns documentários para vocês estarem assistindo após essa aula. Um deles é o Césio 137. O césio é um elemento químico que ele de número atômico 55 e ele tem seus isótopos. Um dos seus isótopos é o 137. Então ele é utilizado em máquina de raio-x. O que acontece com o césio é que quando você está em ambiente claro, ele não tem cor. Quando você entra na parte escura, ele vai apresentar uma coloração azulada, um azul muito bonito. Então, o que aconteceu em Goiânia, em 1987?
O pessoal catando lata para venda acharam um aparelho de raio-x dentro de uma clínica abandonada. O erro já começa por aí. Uma máquina de raio-x não pode ser abandonada assim por causa do todo o material que ela tem. Então ocorreu o seguinte: eles pegaram esse aparelho de raio-x e abriram o aparelho para tirar as latas para vender, a carcaça. E quando eles abriram, eles tiveram contato então com uma caixa. Abriram essa caixa e viram que tinha uma substância. Então pegaram essa substância, colocaram dentro de um pote, de algum reservatório, e observaram quando eles passaram para a parte escura que ficava azul. Então chamou a atenção, acabaram levando esse material, né, para casa. O que aconteceu? Eles acharam esse material, abriram, pegaram essa caixinha, levaram para o ferro velho. O ferro velho comprou esse material aí, essa carcaça de raio-x, e as pessoas que estavam desmontando viram que essa caixa onde tinha o Césio 137 era bem pesada. Então, ó, vamos abrir para ver o que tem. Então, aí que eles tiveram contato com a substância. E ao sair do ferro velho, indo para casa, passando por vários locais, dentro de ônibus, foi contaminando a galera, né, toda a população. Então, essa distribuição passando por várias pessoas fez com que a cidade de Goiânia parasse. Eles ficaram no desespero, porque depois começaram então as reações, como vômitos, as pessoas começaram a ter sudorese. Isso porque levaram para dentro, a pessoa que levou essa substância para dentro de casa começou a brincar com a filha, passar no rosto, entrar debaixo da cama para ficar bem escuro e ficar tudo azul, e não sabiam da contaminação. E essa contaminação foi geral. Então, o Césio 137 teve um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. Por que você não pode falar que é radioativo? Ele não é radioativo porque a substância, o cloreto de césio que estava lá dentro, apresenta propriedades radioativas, mas de pequena proporção. Então ele não é considerado um acidente radioativo. Como foi tirado de um aparelho de raio-x, então ele é classificado o maior acidente radiológico do mundo. Então, as pessoas foram sepultadas na cidade de Abadiana de Goiás. É um cemitério próprio. Abriram uma cova com concreto, com chumbo, colocaram as roupas, colocaram os corpos, os objetos, tudo lá dentro, fecharam. Para quem não sabe, o período de meia-vida, a aula da semana passada, do Césio 137 é de 180 anos. Então, se a gente fizer o cálculo, né, o acidente de 1987 mais 180 anos, eles poderão abrir lá a sepultura, mesmo assim, com uma carga pela metade, né, a massa pela metade da massa radioativa, no ano de 2167. Então está pertinho, né? Então faltam apenas 147 anos para eles estarem abrindo a cova lá. Então ninguém vai abrir. Tudo bem? Então tá aí a explicação do Césio 137. Bem, seguindo um pouquinho com o Césio 137, né? Eu falei só do acidente. Qual é a propriedade do Césio 137? Ele tem uma propriedade higroscópica. O que é isso? Absorver a água da atmosfera. O seu sal de cozinha faz isso. Deixa o sal de cozinha, ele vai petrificar, porque ele absorve a água da atmosfera. Então é higroscópica. E essa umidade é que facilitou a contaminação. No final das contas, olha só, foram 13,4 toneladas de lixo atômico. Roupas, plantas, solo. Como eu falei, o maior acidente do mundo. E está essa cova, né, na cidade de Abadias de Goiás. Aí uma imagem do Césio no escuro. Olha o azulzinho. Quem não ia ficar assim encantado com esse azul aí do Césio, né? Isso aí no caso o Césio refletindo a luz no escuro.
Bem, agora veio a parte bem interessante, né, que nós chamamos aqui de Chernobyl, mas a pronúncia correta é Chernobyl. Para entender o que é Chernobyl, vou falar igual no português mesmo. Chernobyl é uma usina nuclear que estava em funcionamento, né, há alguns anos na Ucrânia, e a Ucrânia era uma colônia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha a data, 26 de abril de 1986. Então, o Chernobyl fazia parte, então, antes do fim do comunismo, né? Então, o comunismo acaba na a União Soviética acaba, né, vira Rússia no ano de 92. Então, ela era uma colônia da União Soviética. E a usina ficava dentro de uma cidade chamada Pripyat. Então, Pripyat é a cidade, Chernobyl não é a cidade, Chernobyl é a usina nuclear. E o que eles faziam? Eles faziam teste de superaquecimento. Então, eles pegavam o seguinte, eles pegavam o reator e viam o seguinte, até qual temperatura ele vai resistir, né, em relação à pressão dele. É mais ou menos você testar a panela de pressão em casa. Você vai colocando a quantidade de água mínima para saber qual é a pressão da panela. Seria isso. Só que eles faziam esses testes de madrugada. Não havia controle do teste. Até então, alguns engenheiros estavam fazendo esse tipo de teste, mas não tinham o aval da cúpula maior dentro da usina. Então, o que aconteceu? Ocorreu o superaquecimento do reator 4, né, na usina de Chernobyl. A explosão foi tão grande, que a tampa do reator, ela não tem 2 toneladas, tá? A tampa do reator tinha 2.000 toneladas. Ela foi encontrada 3 quilômetros depois da usina nuclear. Por sorte, essa tampa foi para trás, para trás da usina. Como assim? Não foi em deslocamento da cidade, ela foi para o sentido contrário. E quando ocorreu a explosão de madrugada, tinha um feixe de luz, que o pessoal estava achando que era alguma coisa diferente da usina. A usina ficava a uma distância mais ou menos de uns 4 quilômetros da cidade de Pripyat. Então, essa nuvem, ela alcançou 5 quilômetros de altura. Ela invadiu todo o céu da Europa, quase todo o céu da Europa. Muitos voos cancelados. O prejuízo econômico para os outros países foram imensos, né? Devido não podia ter voos, não podia ter deslocamento de cargas, enfim. E foi considerado o maior acidente nuclear da história. O que é interessante aqui lembrar é que Chernobyl, a Ucrânia é do lado de Belarus, hoje, que é a antiga Bielorrússia. E contaminou a água também. Então hoje, Belarus, que é o nome atual, eles não aproveitam a água do país. É tudo fornecido pela Rússia. Porque como a União Soviética foi extinta, a Rússia teve que assumir a responsabilidade. E é considerado o maior acidente radiológico, o maior acidente radioativo da história. Ah, professor, tem Fukushima. Fukushima, a proporção não foi nem a metade de Chernobyl, tá? Fukushima foi um acidente radioativo causado por um tsunami em 2011. É totalmente assim, o índice de radioatividade liberada não chega nem a metade, é fichinha perto de Chernobyl. E o que vocês têm que saber também que quando ocorreu o acidente, eles foram avisar para
a população sair da cidade 12 horas depois. Foi avisado 3 horas da tarde, o acidente foi 3 horas da manhã. Então a população já teve contato com a radiação e os efeitos foram assim, absurdos. Então teve mortes por contato imediato? Sim, na hora da explosão várias pessoas morreram dentro da usina. E qual é a consequência disso, desse acidente de Chernobyl? O problema é a longo prazo, tá? Porque o que vai acontecer, por exemplo, se vocês começarem a estudar a partir de história, vocês podem conversar aí com o professor de história, né? O que vai acontecer é, é que a Crimeia, por exemplo, a briga pela Crimeia está relacionada aqui, porque Crimeia é uma área dentro da Ucrânia e que a Rússia quer tomar, que é uma área de produção. Só que eles não querem a área de eles querem a área de produção mais o benefício que a Rússia dá. Então por isso que há esse problema aí, essa briga aí. Dá uma olhada nesse textinho aí, alguma coisa da Crimeia aí. Então, colocando o acidente como ele é de longo prazo, então desde o acidente já ocorreram 8 mil mortes. 25 mortes, 25 mil mortes, 25 mil mortes em um século. Quer dizer, no ano, vamos botar aí, 1986, né? Que foi o acidente. No ano de 2086, daqui exatamente 66 anos, vai ter 25 mil mortos causados pelo acidente de Chernobyl. O material radioativo utilizado na época foi o polônio. Vocês vão ver que lá eles trabalham muito, quem assistiu o documentário, a usina trabalha muito com polônio e urânio. Então algumas imagens aí mostrando, por exemplo, o teto do reator 4. Olha a situação. Do lado, gente, o que acontece? Como ocorre a radiação, vai ao organismo até o DNA, hoje a Ucrânia é o país que tem o maior número de pessoas com hidrocefalia do mundo. Após o acidente de Chernobyl, a Ucrânia ganhou esse título também. Aí você tem a cidade de Chernobyl, desculpa, a cidade de Pripyat, e lá no final vamos pegar essa linha reta aí, lá no final você vai ver que estão a usina nuclear. É porque a foto tá preto e branco. Quem pegar na internet aí colorida, vai ver que a cidade, hoje ela é uma cidade fantasma, vamos dizer assim, Pripyat, e ao fundo tem a usina. Quando você fala de Chernobyl, muitas vezes mostra um parquinho, né? O parque seria inaugurado no dia em que ocorreu o acidente. Então o parque nunca foi utilizado. Tem uma foto colorida aí, ó, da tampa do reator. Hoje, em cima da usina do reator aí, tem um sarcófago de chumbo. Esse sarcófago de chumbo, ele vai ter que ser trocado agora, né? No ano de 2021, isso aí, o ano que vem vai ter que ser trocado o sarcófago. Só que não se troca assim, né? Imediatamente. O que é o sarcófago? O sarcófago, para quem não sabe, são as placas de chumbo que estão em cima, isolando o reator 4. Então a radiação desgasta esse chumbo. Então é necessário colocar placas de chumbo, são toneladas. Para que fique bem estruturado, tem que iniciar os trabalhos agora no ano de 2020. O grande problema, o valor é gigantesco, exorbitante para fazer isso. É muito caro. A Rússia não quer bancar e a Ucrânia também não pode bancar, porque a culpa não é dela, a culpa é da época lá da União Soviética. Se assumiu agora a Rússia, saiu a União Soviética e virou Rússia, eles entendem que eles têm que assumir também com essa responsabilidade. Então tá aí a briga de novo, mais uma briga devido a Chernobyl.
Então, pessoal, o que eu tenho a indicar para vocês aqui sobre a radioatividade, documentário sobre a radioatividade, tem vários, tá? Você pode botar assim, documentários de radioatividade, tem vários. Mas uma ideia legal é você assistir a série Chernobyl da HBO, muito boa. São, são cinco não, são 8 capítulos, se eu não me engano, 8 capítulos de 1 hora cada um. Então na quarentena dá para você fazer aí legal. Também tem o Chernobyl documentário BBC, esse documentário de 1 hora e 40, fantástico. Inclusive tem reportagem com vários repórteres, com várias pessoas que tiveram problema dentro de Chernobyl, né, no dia do acidente. Inclusive um dos jornalistas que ficaram, o helicóptero ficou em cima do reator 4. O piloto, logo após, alguns dias após, morreu e o jornalista está vivo até hoje. Então, ele conta a história do que ele viu. Inclusive, ele fala quando tira foto, as fotos, né, os filmes fotográficos, os filmes fotográficos, as próprias fotos saíram com a radiação, porque a câmera fotográfica consegue visualizar a radiação. Muito legal. O Césio, legal o documentário, tá, gente? Não é o acidente. Césio 137 tem um documentário BBC fantástico. E todos eles são encontrados também no YouTube. Ok? Então eu indico aí para vocês. Tem exercício agora para vocês complementarem lá. A parte de exercícios discursivas. E vou estar lançando já, breve, eu vou estar lançando o gabarito. Ok? Eu vou pedir uns 2, 3 dias para vocês estarem resolvendo, batendo cabeça aí na quarentena. Então, na segunda-feira, a aula hoje é sexta-feira. Na segunda-feira eu estou postando lá o gabarito dos exercícios. Quem não recebeu o exercício da aula passada, pode mandar para mim um e-mail lá no Instagram, professor Valdetaro Química, que eu vou mandar de volta para você o exercício. Legal? Pode também procurar no Facebook Fernando Valdetaro. Grande abraço, fique com Deus e até breve.